correctly with the correct amount. www.vidasalternativas.eu. Bom, António, já que te tenho hoje como convidado, eu gostava de te perguntar sobre o que é que tu querias falar. A Grécia, estamos cheios de ícones gregos aqui, talvez seja uma altura de voltarmos aos clássicos. Então vamos falar sobre a Grécia, e provavelmente vamos falar da Grécia, não é da Grécia clássica, mas vamos falar dos acontecimentos da Grécia. Exatamente. O que está a passar-se agora com os jovens na Grécia. É bom falar de uma coisa que aparentemente está a passar despercebida na Europa, um país da Europa, um país da comunidade europeia, um país que entrou mais ou menos na mesma altura que nós, portugueses, está a viver uma convulsão social significativa, importante, nunca vista nos últimos anos, parecida talvez com aquilo que se viveu aqui em Portugal na altura do 25 de Abril. E com o maio de 68 também. Com o maio de 68 também, eventualmente. Que antecedeu o 25 de Abril. Mas o que é engraçado é que nós não temos meios de interpretar o que lá está a passar. Portanto, aparecem discursos sobre a violência, sobre o que se passa nas ruas, não aparece nenhuma expressão daquilo que se passa na consciência das pessoas, na vida cotidiana das pessoas. Algumas informações que nos chegam dizem-nos que há um movimento por toda a Grécia, que há um isolamento entre a política partidária, a política do Estado e a política que as pessoas querem fazer na rua. Há um divórcio. Há um divórcio, uma ruptura. O divórcio também cai em Portugal, mas não chega ao ponto de as pessoas fazerem a sua própria política, e essa é uma diferença que existe com a Grécia. E valia a pena talvez discutir como é que é possível, numa Europa que se pretende democrática, o povo ter que fazer a sua política isoladamente das instituições. E essa é uma questão relevante que mereceria talvez mais atenção dos comentadores políticos, por exemplo, que falam de tantas coisas importantes, algumas, outras nem tanto, mas que nos passa completamente despercebidos. Parece que isso acontece porque há um certo receio que essa situação que está a acontecer na Grécia se repercuta em Portugal, devido a haver alguns condimentos que são idênticos ao que se passa na Grécia, não diria iguais, mas idênticos, parecidos. Bom, os condimentos existem efetivamente, não sei se é desta situação que existem, eu acho que existem sempre. Ou seja, acho que as instituições correm sempre o risco de entrarem em ruptura com as sociedades das quais adquirem poder. Precisamente porque adquirem poder das sociedades e, portanto, há sempre o risco. Na sociologia diz-se que há as instituições e há os movimentos sociais para marcar essa diferença. Existe a política, a análise política, e existe a análise social, que são coisas muito diferentes, precisamente para marcar também essa diferença. Essa diferença existe sempre. O que acontece, e de facto esse risco foi reconhecido como uma coisa preocupante ou que se deveria temer pelos próprios comentadores que disso falaram, e que foram questionados sobre a possibilidade disso acontecer em Portugal, e disseram não, ou talvez sim, mas de maneira nenhuma. E por um lado, a falta de instrumentos de análise, porque a análise política é constante separada da análise social, os sociólogos não são os politicólogos, e como tal, os politicólogos deixaram de ter instrumentos para fazer a análise social. Por outro lado, os sociólogos não fazem análise política. Portanto, digamos, há o divórcio também. Mesmo em termos de ciência, esse divórcio está marcado. E, portanto, nós ficamos sem saber o que é que lá se possa estar a passar, mas os jornalistas, pelos vistos, enfim, o jornalismo também tem as suas características próprias e está limitado ou não quer arriscar, eventualmente, interpretações que possam ser um bocado mais confusas, e isso viu-se bem na apresentação que fizeram do caso. O caso parecia ter sido motivado por uma morte de um jovem que foi morto a tiro pela polícia. Mas digamos que isso foi a gota que fez transbordar o copo d'água. Sem dúvida que foi a gota que fez transbordar o copo d'água. Ninguém esperaria que isso demorasse 15 dias. Ao fim de 15 dias já não é... Ou que o copo tivesse tão cheio. Já não é aceitável. Mas isso é um problema de mudança de situação, e essa mudança de situação merece ser explicada. Não pode continuar na base de uma explicação que já perdeu completa atualidade. E portanto, o que acontece é que perdeu a notícia. A notícia acabou. Foi isso que aconteceu. Bom, por hoje vamos ficar por aqui, até termos mais notícias. www.vidasalternativas.eu